Bem-vindos à aula de cálculo 3. Esse é o vídeo 2, onde nós apresentaremos alguns cálculos com curva parametrizada. Então, nesse vídeo, nós vamos ver como determinar uma reta tangente a um ponto da curva. Vamos também verificar a forma de calcular o comprimento de uma curva que passa uma única vez por um caminho dentro de um intervalo. A área sobre a curva, no plano cartesiano, a área de uma superfície que é gerada ao rotacionar uma curva em torno do eixo X. Então, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom para a gente superando, E se vocês acham que o vídeo não foi muito esclarecedor também, eu queria que vocês comentassem aí, tá? Então, vamos ver aqui o cálculo das tangentes, em relação a um ponto de uma curva parametrizada. Então, vamos supor duas funções f e g que são diferenciáveis, E aí nós vamos querer encontrar uma reta que seja tangente a um ponto da curva que é dada por f e g, No caso, x vai ser igual a f de t e y vai ser igual a g de t, Então, no caso, o t é o parâmetro. Onde y também é uma função que pode ser derivada em relação à variável x. Então, pela regra da cadeia, nós temos essa relação aqui. Onde diz, está aqui, fica, a derivada de y em relação a t, ele é igual à derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Então, o que nós fazemos aqui é passar essa derivada aqui para o primeiro membro, Está multiplicando, vem dividindo, então fica essa relação aqui que é o que vai importar, Então, a derivada de y em relação a x, ele é igual à derivada de y em relação a t, dividido pela derivada de x em relação a t, Aonde a derivada de x em relação a t, ela não pode ser zero, senão essa fração aqui deixa de existir, Mas mesmo assim, ao observar essa relação, nós temos essas duas conclusões aqui que são importantes para a interpretação. Então, por exemplo, se a derivada de y em relação a t for igual a zero, isso quer dizer que a reta tangente ela é horizontal. Se a derivada de x em relação a t for igual a zero, embora aqui na relação a gente diz que ele não pode ser zero, porque essa razão aqui deixa de existir. Mas se caso ela seja zero, significa que a reta tangente no ponto xy ela é vertical, ou seja, paralela ao eixo x. E ainda nós temos essa relação aqui que é importante, que seria a segunda derivada de y em relação a x. Isso daqui ela é determinada por isso daqui, essa derivação aqui, que vai ser a derivada de x em relação a y, depois em relação a t. Então, você deriva y em relação a x e o resultado que encontrar você vai derivar por t, dividido pela derivada de x em relação a t. Você encontra a segunda derivada através dessa operação aqui. Primeiro exemplo. Uma curva C é definida pelas equações paramétricas, x igual a t ao quadrado e y igual a t ao cubo menos 3t. Na letra A, mostre que C tem duas tangentes no ponto 3 e 0 e encontre suas equações. Então, num software, no caso aqui eu fiz no GeoGebra, eu coloquei aqui essas equações parametrizadas e aí o GeoGebra já plotou aqui o gráfico. E aí eu marquei aqui o ponto 3 e 0, Que aí aqui fica como se fosse um laço, E o ponto 3 e 0 é o ponto do cruzamento do laço, Então, visualmente vocês estão vendo que deve ter duas tangentes, Uma tangente que passa por essa parte do laço aqui e a outra tangente deve passar nessa outra parte do laço aqui, tá bom? Então, visualmente a gente percebe, mas vamos provar que elas existem e identificar essas equações. Então, nós temos aqui o seguinte, para o começo, A derivada de x em relação a t, Então, x é igual a t ao quadrado, então essa derivada vai ser 2t. E depois a derivada de y em relação a t, Então, a função y é t ao cubo menos 3t,
Então, a derivada vai ser 3t ao quadrado menos 3. E aí, eu vou aplicar a primeira derivada, que a primeira derivada vai me dar os coeficientes angulares das retas tangentes a essa curva no ponto 3 e 0, né? Então, quando eu derivo y em relação a x, é o mesmo que fazer a derivada de y em relação a t dividido pela derivada de x em relação a t, tá? Então, a derivada de y em relação a t é 3t ao quadrado menos 3, está aqui, dividido pela derivada de x em relação a t, que é 2t. Então, a derivada de y em relação a x vai dar uma função de t, né? Então, fica aí 3t ao quadrado menos 3 sobre 2t. Então, no ponto 3 e 0, né? Para que a curva seja 3 e 0, nós temos que ter, ou ele vai ser a raiz quadrada de 3, ou ele vai ser menos a raiz quadrada de 3. Tá? E a gente encontra isso aqui de forma simples. Ou você iguala o y a 0, aqui, que aí você vai encontrar a raiz quadrada de 3 ou menos raiz quadrada de 3, ou você iguala o x a 3, né? E aí ficaria t ao quadrado igual a 3, e aí fica mais ou menos a raiz quadrada de 3, tá? Então, já que eu sei qual é o valor de t no ponto 3 e 0, então logo o coeficiente angular da reta tangente à curva C no ponto 3 e 0, né? É só eu substituir aqui o t por 3, né? E aí eu encontro os coeficientes angulares. Então, eu chamei de M1 o coeficiente angular da reta para quando t é igual à raiz quadrada de 3. E aí, dessa forma, o M1 vai ser a própria raiz quadrada de 3. Né? Vocês substituindo, vocês vão encontrar aqui raiz quadrada de 3. E o M2 é para quando t é igual a menos a raiz quadrada de 3. Então, substituindo aqui, né, nos valores de t por menos raiz quadrada de 3, vocês então vão encontrar aqui menos raiz quadrada de 3 como coeficiente angular. Aí, dessa forma, né, já que eu já descobri quem são os coeficientes angulares, né, que é a raiz quadrada de 3 e menos raiz quadrada de 3, né, são os coeficientes angulares das retas que tangenciam a curva no ponto 3 e 3. Então, eu estou chamando de R1 a reta que tem como coeficiente angular a raiz quadrada de 3. E R2 é a reta que tem como coeficiente angular menos a raiz quadrada de 3. Tá? Bom, sabemos que a equação da reta ela tem essa forma aqui, né? Y igual a M1 vezes x mais Q1. Né? Essa aqui é a forma simplificada, né? É a forma reduzida de uma reta, né? Da equação da reta. Já sei quem é o y, já sei quem é o x, né? O x é 3, o y é 0. Eu sei quem é o M1, que é a raiz quadrada de 3. Então, eu substituo, né, o y, o x e o M1 por esses valores que eu já conheço para encontrar o valor de Q1. Né? Então, quando você substitui aqui, fazendo a continha, você descobre que o Q1 é igual a menos 3 raiz quadrada de 3. E aí, de forma semelhante, a gente aplica, né, na equação reduzida da reta para determinar quem vai ser o Q2 do R2. Né? Então, eu sei que o x é 3, o y é 0 e o M2 é menos raiz quadrada de 3. Né? Então, quando eu faço a substituição, eu acho que o Q2 fica sendo 3 raiz quadrada de 3. E assim, nós temos a equação das retas. Né? A reta R1 é y igual a raiz quadrada de 3 menos 3 raiz de 3. Então, R1 é essa reta aqui, tá vendo? E o R2 é y igual a menos raiz quadrada de 3x mais 3 raiz quadrada de 3. Está aqui, ó, o R2. Tá? Então, dessa forma, né, no exemplo 1, letra A, eu encontro as retas tangentes à curva C que passam pelo ponto 3 e 0. Letra B, encontre os pontos em que a tangente é horizontal ou vertical. Então, primeiro vamos encontrar aqui para quando as retas tangentes são horizontais, tá? Então, nós já vimos que se as retas tangentes são horizontais, significa que a derivada de y em relação a t tem que ser igual a 0. Então, a derivada de y aqui é 3t ao quadrado menos 3, que é igual a 0, né? Então, significa que t vai ser 1 ou menos 1, né? Então, para achar os pontos,
a gente substitui aqui nas equações paramétricas t por 1 e depois t por menos 1, né? Então, quando t é igual a 1, eu tenho que x é 1 e o y vai ser menos 2. E quando t é menos 1, temos que o x é 1 e o y é 2. Então, são esses os dois pontos, né, que as retas são tangentes, né? Então, x igual a 1 e y igual a 2 dá mais ou menos o ponto aqui. E o outro ponto vai estar aqui, né? Está aqui nesse pontinho aqui, tá? São os dois pontos que nós estamos procurando, aonde as retas tangentes são horizontais, tá? E agora, quando as retas tangentes são verticais, né? Ou seja, considerando que a reta tangente é uma reta vertical, ou seja, ela é paralela ao eixo y. Então, a reta tangente ela vai ser vertical quando a derivada de x em relação a t é igual a zero, né? Então, a equação, né, de x é t ao quadrado, então a derivada de t ao quadrado é 2t, que a gente, quando igual a zero, significa que t é igual a zero, né? Então, quando a gente, né, coloca aqui nas equações paramétricas, tá? A gente encontra, né, que fica zero ao quadrado, né? Então x é zero, e o y, quando substitui t por zero, também dá zero. Então, quer dizer que a origem é um ponto dessa curva aonde a reta tangente é vertical, né? É o único ponto. Agora vamos para a letra C, né? Determine onde a curva sobe e desce e onde a sua concavidade é para cima ou para baixo. Então, vamos ver aqui, né? Para determinar a concavidade, vamos calcular a segunda derivada, né? Então, a segunda derivada a gente já sabe, né? A segunda derivada de y em relação a x, né? Ele vai ser a derivada de dy dx em relação a t, né? Essa derivada aqui nós já calculamos e dá uma função em t sobre a derivada de x em relação a t, né? Então, o dy dx, né? Como nós já calculamos, dá 3t ao quadrado menos 3 sobre 2, que a gente calculou lá na letra A. Então, nós vamos derivar novamente essa função em relação à variável t. E a derivada de x em relação a t também nós já calculamos, que é 2 sobre t, 2t, né? Então, essa derivada aqui, né, dessa função em relação a t, dá esse resultado aqui, tá? Fica 3t ao quadrado mais 3 sobre t ao quadrado. Fica como tarefinha vocês calcularem essa derivada e verificar que dá esse resultado, tá? Se vocês tiverem dificuldade, coloca aí no Classroom que eu vou ajudando vocês. Aí sobre t, e aí, né, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então no final a expressão fica essa, né? Então essa aqui é a expressão da segunda derivada. E aí, com a segunda derivada, a gente pode identificar quais são os intervalos, né, que a concavidade, né, a curva tem concavidade para baixo ou para cima, né? Então nós temos o seguinte: no numerador, para qualquer valor que você der a t, 3t ao quadrado mais 1 vai ser sempre um número positivo, né? Então, só de olhar o numerador, né, o numerador vai ser sempre positivo. Então, quem vai determinar o sinal aqui é o denominador, né, já que t está elevado ao cubo. Então, quando você observa o denominador, nós temos que, se t for um número positivo, então 4t ao cubo vai ser um número positivo. E quando t é um número negativo, significa dizer que 4t ao cubo vai ser um número negativo. Então, dessa forma, o que é que acontece? Se t for positivo, essa razão aqui, a segunda derivada é positiva. Se t for negativo, quer dizer que a segunda derivada vai ser negativa, né? Então, logo, quando t é maior que zero, significa que a curva ela tem concavidade para cima, tá? Que a segunda derivada é positiva, então, para t maior que zero, ela a concavidade é para cima. Então, nós já vimos que t vai ser igual a zero nesse ponto aqui, né? Na origem, né? Nós já vimos isso. Então, quando t é positivo, a concavidade está voltada para cima aqui, ó, tá? Então, para t positivo, né? Então, é essa linha aqui. E quando t é negativo, a curva ela tem concavidade para baixo. Então, t vai ser negativo aqui nessa curva aqui, tá?
Então, dessa forma, nós temos que o sentido dessa curva é esse aqui, né? Aqui é para t negativo, né? Então, ele vem fazendo esse caminho aqui, né? A partir desse ponto aqui, ó. Tá? Ele vai descendo, né? E assim vai seguindo, tá? Esse é o caminho que a linha faz, tá? Quando a gente vai variando, aumentando o valor de t, tá bom? Letra D, ele pede para esboçar essa curva, né? E na verdade é possível, né, esboçar a curva com as informações que nós já temos aqui, tá? As informações que obtivemos nas letras A, B e C já nos dão subsídio para a gente desenhar uma curva, né? Então, vamos ver aqui, né? Primeiro, nós conhecemos as raízes, né? As raízes é 3 e 0 e 0 e 0, né? Foi possível identificar as duas raízes dessa curva, né? Que é onde ele corta o eixo X. Em seguida, nós sabemos quem é o máximo local, né? Lembrando que o máximo local e o mínimo local, a gente pode identificar aonde a reta tangente ela é horizontal, né? A gente pode encontrar o máximo e mínimo locais assim. Então, vimos que a reta tangente ela é horizontal nos pontos 1 e 2 e 1 e menos 2, né? Então, o ponto 1 e 2 ele é o máximo local. E o mínimo local é 1 e menos 2. Nós sabemos que quando t é maior que zero, a concavidade da curva é voltada para cima, né? Então, t ele vai ser igual a zero aqui na origem, né? Então, quando t vai aumentando, então a curva vem descendo a partir desse ponto, chega aqui no mínimo local e depois sobe passando pelo ponto 3 e 0, né? E aí ele segue. E por fim, sabemos que a parábola, né, a curva ela vai ter a concavidade para baixo para quando t é negativo. Então, t vai ser negativo aqui sempre nessa parte aqui, né, do intervalo. Então, área sobre a curva. Vocês devem ter visto, né, em cálculo, em disciplinas anteriores de cálculo, a gente, né, calcular a área sobre um intervalo, né, onde uma curva, um gráfico, ele está delimitado num intervalo, né? Mas ali, onde vocês devem ter visto, vocês conseguem calcular essa área sobre a curva quando você conhece a equação cartesiana da curva, ou seja, quando a variável y ela está em função da variável x, tá? Só que aqui nós vamos ver a área sobre a curva quando a curva ela é descrita por equações paramétricas. Então vejamos assim, considere uma curva C que ela é definida como y igual o h de x, né? Então isso aqui é a equação cartesiana da curva, aonde o x assume valores no intervalo fechado de A a B, né? Se a curva C tiver equações paramétricas, né, onde x é igual a f de t, o y é igual a g de t, onde o parâmetro t assume valores do intervalo fechado de alfa a beta, a área A sobre a curva C ela é dada por essa relação aqui, tá? Nós já vimos, né, que em disciplinas anteriores de cálculo, que a área sobre a curva ela vai ser o quê? A integral do intervalo de A a B da função y dx, né? O y ele é dado como g de t, então colocamos aqui g de t. Dx é a derivada de x, né? E quem é a derivada de x? É a derivada de ft dt, né? Então tá aqui. Então f' de t dt é a derivada de x, tá bom? Então nós vamos usar essa integral aqui, essa relação, para encontrar a área sobre uma curva parametrizada. Exemplo 2. Encontre a área sob um arco da cicloide, né? Já vimos aí como achamos, né, as equações paramétricas da cicloide. Então vai ser x igual a r vezes θ menos o seno de θ, e y igual a r vezes 1 menos o cosseno de θ, né? Onde θ é o parâmetro, tá? E aí esse r é o raio, né, da circunferência que é usada para formar a cicloide. E aí nós temos aqui o seguinte, né? Como a cicloide é uma curva parametrizada, com parâmetro θ, então o arco
ele vai estar definido de 0 a 2πr, tá? Então, como ele pede um arco, vocês poderiam pegar o arco em qualquer intervalo, né? Aí eu preferi utilizar no intervalo de 0 a 2πr, porque aí fica mais fácil de fazer os cálculos. Bom, então a gente começa aqui derivando o x em relação a θ, né? É isso aqui, né? Então, quando a gente deriva, né, o x em relação a θ, encontramos essa expressão, né? 1 menos o cosseno de θ, né? Lembrando que r é constante, então a gente só acaba derivando quem está dentro de parênteses, né? Porque tem o θ. Então, a derivada de θ é 1 e a derivada do seno é o cosseno, né? E aí, nós vamos aplicar agora na fórmula da área, né? Tá? Lembrando que a fórmula da área vai ser o quê? A integral no intervalo definido, né? Que é de 0 a 2π. Eu coloquei de 0 a 2π, né? Aqui eu botei o r, mas como é θ, seria só o 2π, né? Bom, então, deixa eu só riscar aqui, né? Sem o r, tá? Bom, então, vai ficar a integral de 0 a 2π da função de y aqui, que é r vezes 1 menos o cosseno de θ, vezes a derivada de x dt, né? Então, a derivada de x dt é essa, né? Então, tá aqui, né? Fica r vezes 1 menos o cosseno de θ dθ, né? Então, dessa forma, vocês devem perceber, né, que a função de x, né, a função de y, na verdade, é a derivada de x, né, na ciclóide. Bom, então, o que é que eu fiz aqui, né? Como r é constante, eu coloquei aqui esse r e esse em evidência. Então, por isso está aqui o r ao quadrado em evidência, tá? E multipliquei, né? 1 menos o cosseno de θ vezes 1 menos o cosseno de θ, que dá essa expressão aqui, né? Então, vai ficar 1 menos 2 cosseno de θ mais o quadrado do cosseno de θ, tá bom? E aí aqui eu utilizei uma relação trigonométrica, que é essa daqui, né? Vamos fazer aqui o rascunho, né? O cosseno de 2θ, ele é igual ao quadrado do cosseno de θ menos o quadrado do seno de θ, tá? E aí o que é que eu fiz? Eu passei o menos o quadrado do seno de θ para o primeiro membro, né? E aí eu encontro que o quadrado do cosseno de θ, ele é igual ao cosseno de 2θ mais o quadrado do seno de θ. E aí, pela relação fundamental, né, da trigonometria, a gente sabe que o quadrado do seno de θ é 1 menos o quadrado do cosseno de θ. Bom? E aí, quando eu passo o menos o quadrado do cosseno de θ para o primeiro membro, então eu acho isso aqui, né, que fica 2 vezes o quadrado do cosseno de θ, ele é igual ao cosseno de 2θ mais 1. E aí, dessa forma, eu tenho que o quadrado do cosseno de θ é igual ao cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2, tá? E aí, essa é a explicação de quando eu passo aqui para essa outra parte aqui, né, da igualdade, eu substituo o quadrado do cosseno de θ por essa razão aqui, né? 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2, tá? Foi esse cálculo aqui que foi realizado. Então, foi a única substituição que eu fiz. E, em seguida, eu calculei aqui essa integral, né? Então, eu calculei a integral e aí eu tenho, né, que o θ antes disso, né? Então, esse 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2 é o mesmo que 1 sobre 2, né? Então, eu fiz 1 sobre 2 somado com esse 1, que dá 3 sobre 2, tá? Aí, por isso que quando eu calculei essa integral, aparece aqui 3θ sobre 2, tá? Porque seria 1 mais 1 meio, que dá 3 sobre 2, e a integral de 3 sobre 2 em relação a θ fica 3θ sobre 2, tá bom? Aí, a integral de menos 2 cosseno de θ fica menos 2 seno de θ, e aqui ficaria apenas o cosseno de 2θ sobre 2, tá? E essa integral fica como sendo o seno de 2θ sobre 4, tá? Essa integral aqui. E aí, eu tenho essa integral variando de 0 a 2π. E aí, quando eu faço esse cálculo, eu encontro, né, no final, 3 sobre 2 vezes 2π, tá? Esse resultado aqui, né, desse parêntese aqui. Se eu fui muito rápido nesse salto aqui, eu sugiro que vocês façam esse cálculo para melhor entender, né, o que foi esse salto que eu fiz. E se tiver alguma dúvida, coloque no Classroom, que aí eu
detalho mais então esse cálculo que foi feito, tá? Que foi um salto, né? Mas esse parênteses aqui resulta em 3 sobre 2 vezes 2π. 3 sobre 2 vezes 2π vai dar 3π, né? Então fica 3π vezes r ao quadrado, fica 3π r ao quadrado, tá? Eu percebi agora aqui, né, depois que eu dei um salto, mas tentem resolver aí, né, tentem fazer esse aqui para entender como foi esse salto, tá bom? A dificuldade que tiver, coloque no Classroom, que aí eu detalho essa parte aí, se vocês não conseguirem acompanhar. Comprimento do arco. Então, se uma curva C é descrita pelas equações paramétricas, né, x igual a f de t, y igual a g de t, aonde t assume valores no intervalo fechado de alfa até beta, né? Aonde o f' e g' são contínuos no intervalo fechado de alfa até beta. E a curva C percorre exatamente uma vez quando t aumenta de alfa para beta, ou seja, a curva ela só faz um sentido, né? Ele não vai e volta dentro do mesmo intervalo, tá? Então, o comprimento dessa curva C ela é dada por essa função aqui, né? L é o comprimento da curva, que vai ser a integral de alfa até beta, da raiz quadrada, da soma dos quadrados das derivadas de x e y em relação a t. Tá? Aí no exemplo agora vamos fixar bem aí como se aplica, né, essa equação aqui, essa função, né? Exemplo 3, calcule o comprimento da circunferência unitária, né? Então já vimos que as equações paramétricas de uma circunferência unitária é essa daqui, né? X igual ao cosseno de θ, y igual ao seno de θ, onde θ varia de 0 a 2π. Tá? No caso, a origem, né, nessa circunferência, né, que seria o ponto inicial, é o ponto 1 e 0, né? E aí a circunferência ela é traçada no sentido anti-horário. E aí vejamos aqui a solução, né? Então temos que o comprimento da circunferência vai ser, né, a integral de 0 a 2π, né, da raiz quadrada da soma da derivada de, né, do quadrado da derivada de x em relação a θ com a derivada o quadrado da derivada de y em relação a θ de θ aqui, né? Então, a derivada de x em relação a θ é a derivada do cosseno de θ, né, que fica o menos seno de θ. A derivada de y, na verdade, é a derivada do seno de θ, que é o cosseno, né? Então, quando aí eu elevo o quadrado, né, do menos seno de θ e o quadrado menos cosseno. Então, no final, temos a raiz quadrada do quadrado do seno de θ somado com o quadrado do cosseno de θ, né? Isso aqui é a relação fundamental, né, da trigonometria. Essa soma que a gente já sabe que dá 1. Então, no final, nós temos aqui a integral de 0 a 2π dθ, né? A derivada de dθ, desculpa, a integral de dθ é o próprio θ, né? Que aí vai de 0 a 2π. E aí, calculando aqui, vai dar 2π, né? Então, dessa forma, o comprimento de uma circunferência de raio 1 é 2π. Agora vejamos a área de uma superfície, né? Então, se a curva dada pelas equações paramétricas, né, x igual a f de t, y igual a g de t, onde t está limitado no intervalo fechado de alfa até beta, né? Se essa curva ela gira em torno do eixo OX, ou seja, do eixo x, aonde a derivada de f e a derivada de g são contínuas nesse intervalo aqui, e o g de t ele tem que ser maior do que zero, né? Então a área da superfície resultante ela é dada por essa relação aqui, ó. Parece ser assustador, mas não é tanto, tá bom? Então a área da superfície vai ser a integral de alfa a beta de 2π, que é uma constante, vezes a função de y, né, que vai ser o g de t, multiplicado pelo comprimento da curva, né? Isso aqui, na verdade, é o comprimento da curva, que foi o que vimos no exemplo anterior, tá bom? E aí, só para ficar claro, nós temos aqui, né, a curva, e aí essa curva ela gira em torno do eixo x, gerando esse sólido aqui, tá? Que a gente chama de sólido de revolução, né? Que ele gira aqui em torno do eixo x. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Exemplo 4. Mostre que a área da superfície de uma esfera de raio R é 4πr ao quadrado. Então, a gente teria que imaginar que curva
né, teria que ser uma curva mais simples possível, que ao girar em torno do eixo X, ele resultaria em uma esfera. Tá? E aí nós temos o seguinte, que a esfera ela pode ser obtida a partir da rotação de uma semicircunferência, né? Então a gente já sabe quais são as equações paramétricas de uma circunferência, né? Que é igual a r vezes o cosseno de t e y igual a r vezes o seno de t, né? Onde t vai variar de 0 a π. Então tá aqui a semicircunferência, né? Então veja que quando eu vou girando ela em torno do eixo x, né? Que é esse eixo vermelho, né? Então, quando a gente gira, vocês estão vendo que ela está formando aqui uma esfera. Então, nós queremos provar que a superfície dessa esfera é 4πr ao quadrado. Então, vamos aplicar aqui na fórmula da superfície gerada por uma curva rotacionada em torno do eixo x, tá? Então, a fórmula é essa, né? Que vai ser a integral de 0 a π, que é a variação do parâmetro t, que é a integral de 2π vezes o valor de y multiplicado pelo comprimento dessa curva, né? Vezes dt. Então, eu tenho aqui, né? Substituindo 2π vezes o y é r vezes o seno de t, multiplicado, né? Por esse comprimento aqui, que eu poderia até colocado o valor direto, né? Mas eu preferi deixar assim, né? Então, o comprimento aqui vai ser, né, r, né, a raiz quadrada de menos r vezes o seno de t, que é a derivada de x em relação a t, mais r vezes, né, o quadrado de r vezes o cosseno de t, que é a derivada de y em relação a t. Tá bom? Então, resolvendo primeiro aqui dentro desse radical, né, eu tenho que vai ficar o r ao quadrado, né, que o menos r elevado ao quadrado fica r ao quadrado. O r elevado a 2 também fica r ao quadrado, então eu pus aqui em evidência. E aí fica, né, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno, que dá 1. Né? Então, no final, esse radical aqui vai ficar só a raiz quadrada de r ao quadrado, que dá r, né? Eu coloquei aqui. E um outro detalhe, né? 2πr, vocês lembram que é uma constante, né? Então, eu coloquei ele aqui em evidência. Então, no final, resolvendo isso daqui, eu tenho 2πr vezes a integral de r vezes o seno de θ dθ, onde esse r é o resultado desse radical aqui. Tá? E aí, como r é uma constante, eu posso pôr em evidência, e aí nesse caso vai ficar 2πr ao quadrado vezes a integral do seno de θ dθ no intervalo de 0 a π. Né? A integral do seno de θ é menos o cosseno de θ, que vai de 0 a π. Né? Então, quando a gente resolve esse parêntese, o resultado dá 2. E aí fica como tarefinha vocês fazerem esse cálculo aqui, que eu dou esse salto, né? E aí 2 vezes πr ao quadrado dá 4πr ao quadrado. Tá? E aí dessa forma a gente demonstra que a superfície de uma esfera é igual a 4πr ao quadrado.